Um dos maiores temores de quem trabalha com Photoshop é o recorte de cabelo. E quando o cabelo é cacheado, meu amigo, é que o negócio piora mais ainda. Mas eu tenho uma solução para essa sua dificuldade aí, para esse seu problema. Olha essa foto como estava antes e como ficou. E olha esse recorte aqui de cabelo. Olha essa perfeição aqui nos fios. Então vamos embora que eu vou te ensinar como é que eu faço isso agora. Fala aí galera, aqui quem fala é Verne e olha, eu já tô aqui com minha imagem aberta no Photoshop para ensinar como é que eu faço esse truque para fazer o recorte de cabelo. Mas antes disso, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações e compartilha com os teus amigos que são fotógrafos, que são designers, todo mundo que trabalha aí com Photoshop que você conhece. Então vamos lá, a ferramenta que eu vou usar, essa aqui de seleção de objeto, o atalho para ela é o W. E você vai fazer o seguinte, ó, você vem aqui em selecionar assunto e assim que fizer isso, ó, já vai fazer uma auto seleção. Eu vou criar uma máscara aqui e vamos dar uma olhada como é que ficou aqui já esse primeiro recorte. Olha que incrível, vou mostrar só a máscara. Só com essa opção de selecionar assunto, lembrando que a imagem está em alta resolução e isso já ajuda bastante, né? O fundo também tá ajudando muito. Então é bem legal. Se você lembrar como era antigamente no Photoshop, eu tinha que vir aqui, eu pegava aqui a ferramenta do Lasso Tool e eu ia selecionando parte por parte, assim, ó, bem devagarzinho para poder fazer essa seleção. Hoje em dia com essa ferramenta de seleção, é só clicar aqui em selecionar assunto e ele já vai fazer essa seleção perfeita da minha imagem. A gente pode até fazer uma refinação, dar uma refinada aqui na imagem, porque tem algumas partes que acabam até escapando. Então o que é que eu faço? Eu vou pegar o laço poligonal, vou apertar Shift, ó, e nessas áreas aqui que não selecionou, eu vou fazendo a seleção para ficar perfeito, beleza? Então, ó, tem uma partezinha aqui também, eu vou fazer essa seleção agora. Selecionei e vou dando uma olhada aqui. Isso aqui para mim tá perfeito, não tem o que mexer mais. Aqui também tá ok, ó, bem selecionado. E aqui faltou só essa partezinha aqui dentro, ó. Fazendo a seleção, sempre apertando Shift para adicionar uma seleção, ó, apertei Shift. Ele fez o contrário, eu tenho que adicionar, na verdade, apertando o Option ou Alt, eu vou adicionar a seleção aqui. Pronto, agora foi. Ctrl 0, voltei a imagem para o que era. E agora eu vou criar novamente aqui a máscara. Ó. Cliquei, criou a máscara. Só que mesmo a seleção aqui estando muito bem feita, acontece que existe um probleminha que acontece. Eu vou criar aqui uma nova camada de cor sólida, ó, uma cor sólida. Vou escolher aqui uma cor um pouco mais escura, esse vermelho aqui, um pouco mais escuro. E vou colocar aqui embaixo da minha camada. Então veja o que acontece, ó. Não fica tão perfeito, acaba ficando uns fiozinhos aqui um pouco mais claros e não fica tão legal, sem contar que tem essa parte que tá cinza aqui no cabelo também. Então vou mostrar uma maneira fácil que dá para você corrigir isso. Na verdade, duas maneiras. A primeira é, eu vou pegar meu pincel, aqui eu vou selecionar a cor preta e aqui eu vou selecionar a máscara. Vou aproximar um pouquinho aqui da imagem. E o modo de mesclagem, eu vou deixar aqui do pincel o modo de mesclagem em sobrepor. Eu posso deixar aqui 50% de fluxo e vou deixar 60% de opacidade. E agora eu posso começar a pintar aqui na máscara de preto. Ó. Ele vai começando a eliminar essas partes que ficaram um pouco mais claras. Isso em algumas imagens ele funciona até bem. Só que veja, eu acabo perdendo os meus fiozinhos. Se eu colocar aqui a cor um pouco mais clara, você vai ver que não vai ficar tão perfeito ainda. Eu vou perder esses fiozinhos dos cabelos
A intenção aqui é a gente não perder esses fios. Então eu vou voltar aqui, essa edição que eu fiz agora, e eu vou voltar o meu pincel para o que estava normal. Ó. Nunca esquecer disso, porque às vezes você esquece, acaba acabando estragando a imagem se você for aplicar o pincel e esquecendo isso ali. Já aconteceu muito comigo. Mas vamos lá, como é que eu vou fazer para corrigir essa parte agora? Seguinte, eu vou duplicar a minha camada, Ctrl J, vou tirar essa visualização dessa camada daqui, vou selecionar de baixo e nela eu vou colocar a opção de mesclagem de multiplicação. Porque olha, vai ficar os fiozinhos lá atrás, ó, tudo preto. Eles ficaram bem pretinhos. E agora eu vou colocar a visualização dessa camada aqui de novo. Próximo passo, eu vou criar um grupo com essa camada, apenas essa camada de cima, que é a camada normal, sem ser a da multiplicação. E aperto Ctrl G, ele criou um grupo. Eu vou renomear isso aqui como foto normal. Normal. Beleza. E nesse grupo eu vou criar uma outra máscara, porque dentro dessa outra camada aqui já tem a máscara, que é a máscara da seleção. Então eu não posso fazer o que eu vou fazer aqui agora nessa máscara. Eu tenho que criar em outra, por isso que eu crio o grupo, tá? Acho que deu para entender. Para revelar a máscara, eu vou revelar de preto aqui essa camada aqui de baixo, que é o que está da multiplicação com os fiozinhos pretos. Então deixa eu mostrar aqui para você entender melhor. Vou aproximar mais a imagem aqui. Eu vou até mudar um pouquinho a cor. Vou deixar um pouco mais cinza. Aqui, cinza escuro. E agora, ó, eu vou começar a pintar de preto nessas áreas aqui, ó, que vai revelando a camada embaixo com os fiozinhos que eu tinha perdido da outra seleção. Ó. Olha, já dá para ir vendo aí como é que vai ficando, né? Então, vou pintando aqui, ele vai escurecendo e já vai me dando um recorte mais perfeito, na verdade. Então, ó, pintei essa área todinha, só que ainda a gente acaba tendo esse probleminha ainda dessa parte cinza que ficou aqui do cabelo. Aqui os fiozinhos, se você ver, eles já estão perfeitos aqui, ó. Eu posso até refinar, acabou pegando um pouquinho aqui no cabelo. Eu vou inverter o meu pincel para branco, só para ir deixando o mais natural possível. Pronto. E eu quero que corrigir esse cinza que ficou lá atrás para ficar uma coisa mais natural, né? Então como é que a gente vai corrigir isso? Eu vou criar aqui em criar uma nova camada em branco, e vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo pincel apenas para os cabelos. Eu vou tirar essa visualização aqui, e nessa nova camada, vamos lá, eu vou pegar o pincel, vou deixar a opacidade aqui em 100%, fluxo em 100%, e vou clicar aqui em alguns fios desses aqui, ó, só para ter uma pequena base. A dureza, vou deixar em 100%. Vou diminuir mais ainda o pincel. Isso, mais ou menos isso aqui. Então, vou deixar aqui o tamanho dele aqui, ó, assim. Aqui tem um fiozinho. Vou pintar aqui. Aqui tem outro fiozinho. Vou pintar aqui um pouco maior. Aqui outro, um pouco maior. Esse aqui um pouco menorzinho. Já tem outro aqui, eu vou deixar aqui assim. Então aqui já tá legal para mim e eu vou criar um novo pincel. Eu vou tirar a visualização dessas camadas aqui para não pegar elas. Vou pegar essas ferramentas de seleção de retângulo, vou selecionar aqui essa área desses 3 pontinhos e vou aqui em editar, definir pré-definição de pincel e ele vai criar aqui um novo pincel. Então eu vou colocar pincel de cabelo e ok. Ele já criou automaticamente aqui o meu pincel de cabelo. Eu vou apagar esses pontinhos que eu deixei ali, tirar a seleção apertando Ctrl D, tem uma seleção, e olha,
eu posso aqui fazer esse desenho. Só que ainda ficou um pouquinho tosco, né? Ficou esse espaçamento um pouco longo. Então venho nas opções aqui de pincel, vem janela, procura a opção aqui pincéis, ele vai aparecer essa janela aqui, e eu venho aqui em configuração do pincel. Forma da ponta do pincel, o espaçamento ele está em 10%, ó. Se eu diminuir aqui, ó, ele vai melhorar esse espaçamento, já mudou. E agora, vamos lá, dinâmica do pincel. Controlar, eu vou deixar pressão da caneta, eu estou usando uma caneta, veja que já mudou aqui a ponta do pincel como ficou. E transferência, eu vou deixar pressão da caneta e pressão da caneta também nessa parte aqui, ó, que já fica mais suave, ó. Você já pode tipo, desenhar mesmo um cabelo, ó. Beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui a minha imagem da modelo. E agora eu vou pegar o carimbo, minha ferramenta de carimbo. Vou aproximar até mais a imagem aqui. Apertando o Alt, eu vou selecionar e começar a preencher com o cabelo mesmo. Não vou nem preencher com cor. Só que acontece uma coisa, se eu deixar aqui a camada atual e estando nessa camada aqui em branco, ele só vai alterar nessa camada. O que é que eu tenho que fazer para poder pegar a textura do cabelo dessa modelo aqui e colocar na camada em branco? Eu vou apertar aqui, selecionar todas as camadas, porque tudo que tiver observável aqui nas minhas camadas, ele vai copiar. Então deixa eu mostrar na prática como é que é, ó. Se eu clicar aqui e começar a pintar, ó, na verdade eu vou desenhar até aqui fora, ó. Ele vai pegando a textura do cabelo e vai desenhando. Então eu posso até fazer um desenho de cabelo, ó. Você vai desenhando. Porque está todas as camadas aqui selecionadas. Se eu tiver só a camada atual, ele não ia fazer, ó. Tá aqui, ó, a camada atual, ele não ia fazer, tá vendo? Então vamos lá, vou ativar aqui todas as camadas e vou começar a desenhar o cabelo aqui, ó. Eu vou tentando seguir o mesmo desenho, a mesma tonalização para corrigir o cabelo, ó. Posso aumentando e diminuindo o pincel. E eu posso até fazer aqui fora, ó. Eu pego uma textura aqui, ó, e melhorando um pouquinho esses fiozinhos lá fora. Tá vendo? Então é muito legal essa técnica, que o seu recorte fica perfeito. Ó, fazendo aqui. Em todas essas áreas que tiver o cinza aparecendo, você vai fazendo. Aqui ficou até um pouquinho mais cinza, ó. Eu posso até caprichar mais para eliminar esse cinza. Aqui embaixo tem mais. Então é isso, eu já completei aqui essas partes em cinza que ficaram, ó. Deixa eu mostrar aqui, tirar a camada, ó, antes e depois. Olha como já ficou mais perfeito esses fios. E agora qual é o próximo passo? Você pode mudar a cor que você quiser aqui do seu background, né, do seu fundo. Você pode colocar a cor que você quiser, que ele vai ficar com esse recorte perfeito aqui dos fios. Olha como tá perfeito esse recorte.
Ou você pode colocar, adicionar algumas imagens também. Eu selecionei algumas imagens, eu vou Ctrl A aqui, Ctrl C, vou colar lá dentro da minha foto. Ó. Vou aumentar só o tamanho aqui um pouco. Vou redimensionar. Ok. E olha como já ficou legal. Tem outra imagem aqui também que eu tinha selecionado. Ctrl A, Ctrl C. Vou colar aqui também. E olha isso aqui. Perfeito, né? O recorte do cabelo perfeito, não tem um problema. Ficou só um probleminha aqui do vermelho que eu acabei pegando, mas tem nem bronca, dá nem para perceber. Eu vou tirar aqui a visualização dessa camada aqui. E eu ainda vou melhorar mais ainda essa ambientação. Eu vou colocar uns efeitozinhos de luz. Como tem uma luz lá atrás saindo, eu vou ambientar aqui, fazendo efeito de iluminação. Primeiro, eu vou colocar um desfoque gaussiano nessa imagem, desfoque gaussiano para ficar um pouco borrado lá atrás. Vou desfocar um pouquinho para dar uma impressão de profundidade. Acho que não ficou tanto não. Deixa eu apertar de novo aqui. Isso, já deu uma desfocada. E agora, olha, eu vou criar uma nova camada aqui em branco. Vou colocar a opção de mesclagem de sobrepor, na verdade divisão. E agora eu vou pegar meu pincel, vou escolher outro pincel aqui, esse pincel normal, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Isso. E com a cor branca selecionada, eu vou criar um efeitozinho de luz. Eu vou até baixar um pouquinho a opacidade aqui do pincel, fluxo também, e ó. Eu vou criando esse efeitozinho de luz aqui para simular como se estivesse vindo aquela luz da janela aqui pro cabelo dela. Então ó, já fica mais ambientado a imagem, é como se fosse realmente ela estivesse pertencendo a esse lugar. Então olha, dá uma olhada no que era essa foto e dá uma olhada no que ela ficou agora. Olha esses fios, gente, olha como ficou essa qualidade aqui desse recorte. E se esse vídeo não mereceu um like agora, eu não sei o que é que merece, né? Então enfia o dedo aí pra dar uma curtida nesse vídeo. Comenta também o que é que você achou, se você já conhecia essa técnica, se não conhecia, se você conhece outras técnicas também, já comenta aí e compartilha com teus amigos aí para poder eles aprenderem também, né? Porque eu tô sempre aqui desenvolvendo novas técnicas para ajudar você a cada vez a crescer no seu trabalho, beleza? Então, olha, se não tá inscrito, se inscreve aí. E eu quero que você, se fizer essa técnica, poste lá no seu Instagram, me marca, para eu poder ver como é que ficou o resultado. Então, valeu, um abraço para você, tamo junto, fui!